Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, como vocês estão, queridos discípulos do Senhor, homens que estão sendo forjados aí pela santidade, forjados pelas provas, buscando conhecimento, buscando caráter, buscando santidade, sempre lembrando que assim como nós cuidamos da nossa saúde, assim como nós cuidamos da nossa casa, assim como nós cuidamos dos nossos bens, assim nós deveríamos cuidar da nossa moral. A nossa moral tem que estar saudável, equilibrada. E diante desse contexto todo, nós estamos trabalhando os 7 pecados capitais. Semana passada nós falamos sobre o pecado do orgulho e discorremos aqui que é um dos piores e o mais predominante de todos os pecados. Falamos aqui sobre características de um homem orgulhoso, falamos sobre os perigos, as consequências que o orgulho traz na vida humana. E hoje nós queremos falar sobre uma das formas de nós lutarmos contra o orgulho. Lembrando sempre que quando a gente vai fazer uma plantação, por exemplo, uma hortaliça ou um jardim, vamos pensar num jardim. Primeiro a gente limpa todo o jardim, a gente tira todas as ervas daninhas, e aí então a gente planta aquilo que a gente quer ver florescendo e produzindo, seja na nossa horta, seja no nosso jardim. Agora, isso não dá a garantia de que não vai nascer espinhos, que não vai nascer insos, na nossa plantação. Assim é a nossa vida. Às vezes nós limpamos, estamos trabalhando santidade, estamos trabalhando a santificação, limpamos o terreno, nos livramos de muitos dos vícios, para a gente começar uma vida de santidade, mas de repente começa a aparecer insos no nosso caminho, sujeiras no nosso jardim. Então é uma área que precisa sempre de manutenção e de cuidado. Importante isso, E quando nós estamos construindo caráter, vai ser uma luta pelo resto da nossa vida, combatendo os vícios que deturpam e destroem a nossa imagem como imagem de Cristo. E uma das virtudes que contrapõe o pecado do orgulho, nós vamos encontrar nas bem-aventuranças. Mateus capítulo 5 diz que bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Eu estou aqui lendo porque em algumas traduções está bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, pobre de espírito e humildade está dentro do mesmo contexto aqui quando o Senhor Jesus Cristo trabalha a questão da humildade. Agora é importante nós ressaltarmos que há 2 palavras que trabalham sobre a pobreza no grego nos tempos de Jesus Cristo. E Jesus Cristo usou o termo mais terrível, o pior dos termos para trabalhar bem-aventurados pobres de espírito. Esse pobre de espírito que a palavra do Senhor está dizendo aqui através das bem-aventuranças nas bocas do nosso Mestre, o Senhor Jesus Cristo, fala realmente sobre uma falência humana. O bem-aventurado homem que é falido, que reconhece essa falência, que reconhece que ele não é nada, que ele é pó. E aí algumas traduções, bem-aventurados humildes. A palavra humilde, ela também origina de uma palavra grega, humus. Humus é terra, humus é pó. Então a terra tem humus. Então daí deriva a palavra humildade. Então é a gente sempre lembrar que nós somos pó, que nós viemos do pó e ao pó nós tornaremos, nós voltaremos. Então aqui começa o tratamento para o pecado do orgulho. É esse reconhecimento e essa dependência constante, diária, da plenitude do Espírito Santo, combatendo esse vício maléfico, maligno e diabólico que é o orgulho no coração do ser humano. E então, uma parábola que o Senhor Jesus Cristo também contou é a parábola do publicano e do fariseu. Os 2 foram no templo orar. Isso está em Lucas capítulo 18, versículos 10 a 14. O publicano, bateu no peito e falou: "Sê propício a mim, pecador." Essa foi a oração da humildade. Senhor, faça apropiação pelos meus pecados, sê propício a mim, eu sou um homem pecador. Enquanto que o fariseu dava graças ao Senhor e falava: "Graças te dou que eu não sou como os demais." Essa é a legítima oração orgulhosa, a oração do homem
que não tem o que se arrepender, que não bate no peito e reconhece que é um miserável na presença do Senhor, né? E é importante a gente entender que no tratamento do nosso orgulho, a gente se lembrar que Deus criou o mundo do nada. Vou ler uma frase aqui, ó. Deus cria tudo do nada, e tudo que Deus usa, Ele primeiro reduz a nada. Então, se nós quisermos ser usados pelo Senhor, nós devemos lembrar sempre que Deus criou tudo do nada, e se Ele quiser fazer alguma coisa através de mim, Ele precisa me reduzir a nada, para que através de mim Ele possa criar algo bom. Essa é uma oração constante do cristão. Eu dependo sempre do Senhor. Uma outra frase muito bonita que está aqui. Um santo não sente mais o mínimo desejo de destaque. Ele é o único tipo de homem superior que nunca foi uma pessoa superior. O homem que busca a santidade é o único ser, a única pessoa que é superior, mas que nunca foi superior a nada. Pensemos sobre isso. Continuamos a refletir sobre esse pecado do orgulho, né? Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Sejam bem-aventurados. Trate do pecado do orgulho e busque no Senhor essa virtude, que é a humildade. Que Deus te abençoe e te guarde.